Otaku hipotético. Caramba, que incrível! Otaku hipotético no episódio 4. Por quê? É por isso que estão falando que na segunda temporada estragaram o anime de Tower of God? Não tá nem perto de chegar no nível que Nanatsu chegou, então se fosse só pela animação não teria tanto problema assim. Tá, mas por que será então? Será que ainda vale a pena assistir Tower of God? Bora! Hora do show, pô! Tower of God é um manhwa, vulgo, mangá coreano muito popular, com uma história muito interessante, com personagens que chamam muito a nossa atenção. No entanto, foi uma obra que recebeu uma adaptação em anime bem controversa, por motivos que a gente vai falar já já. Até porque agora nessa segunda temporada mudaram tudo. Então quem já tava reclamando na primeira, agora tem muito mais motivos pra reclamar. Motivos que talvez sejam válidos, talvez não. A história de Tower of God gira em torno de uma sociedade que depende de uma torre mística para prosperar. Então tudo, desde o comércio até a hierarquia social da população, dependem muito do que acontece dentro dessa torre. Não por menos, as pessoas mais privilegiadas desse mundo acabam sendo os Hunkers. E nada mais são do que pessoas que tentam ganhar a vida escalando essa torre. Esses Hunkers são pessoas que despertam habilidades sobre-humanas de alguma forma, mas nem todos eles são muito fortes, muito pelo contrário. E nem quando a pessoa é muito forte, escalar a torre passa a ser uma tarefa fácil. Afinal, essa torre é imensa e cada um dos andares possui biomas, características e desafios diferentes para os Hunkers superarem. Desafios esses que inclusive podem te matar facilmente se você não tomar o devido cuidado. Ô Vitor, mas se escalar a torre é um bagulho tão perigoso, por que eles fazem isso então? Você já ouviu o ditado que quanto maior o risco, maior é a recompensa? Então, quanto mais andares esses Hunkers conseguem subir, mais perto dos sonhos deles, das ambições que eles têm, eles acabam chegando. E subir até o topo dessa torre, concluir essa torre, te dá um privilégio mais absurdo de todos. Você consegue realizar praticamente qualquer desejo, provavelmente porque eles te dão poder suficiente pra isso. Agora eu te pergunto, tem recompensa melhor que essa? Mas mesmo que não tenha recompensa melhor que essa, você consegue me agradecer muito fácil. É só deixar o like e talvez se inscrever no canal caso você esteja gostando de verdade desse vídeo. E bom, agora geral pegou mais ou menos do que se trata a história, alguns diferenciais a respeito da narrativa. Mas eu nem cheguei a mencionar a parte técnica da animação, como é que tá a direção, que isso gera impacto. Isso ajuda muito a pessoa a se entreter, a pessoa a se divertir com a história. Como eu falei no vídeo da Russa, Que muita gente tá gostando, inclusive eu. a história não é o mais importante. O mais importante é se o que eles estão se propondo tá bem executado ou não. Porque é um negócio para as pessoas se divertirem, entende? E nesse aspecto, a gente precisa tirar o chapéu para a primeira temporada. Porque com exceção do Rush, porque eles adaptaram vários capítulos do manhwa em sequência de forma muito acelerada, cortaram um monte de coisa, etc, etc. Tava tudo muito bem feito. Direção, animação, trilha sonora, bababá, bibibi. Tava sensacional, tava de tirar o chapéu. Mas enfim, por tudo que eu falei até agora, deve estar sendo muito difícil de entender exatamente o porquê que as pessoas estão desgostando tanto dessa segunda temporada. Não é só pela animação, gente. E a animação foi só em um episódio ou outro que ficou realmente bem desconfortável. Só que, infelizmente, as pessoas mais manjadas que estão pegando no pé da segunda temporada, elas têm motivos muito justos pra pegar no pé sim. E a gente vai descobrir agora o porquê. Pra começar, os responsáveis pelo anime, não o estúdio. Os responsáveis pelo projeto, os donos da grana que decidiram mudar o ritmo da narrativa. O que eu quero dizer com isso? Na hora de mudar o roteiro, na hora de escolher o que fica e o que vai embora, quantos episódios vai ter, bababá, bibibi, não é o estúdio que normalmente decide. O estúdio ele só executa da melhor maneira possível dentro do que foi estipulado pra ele fazer. É assim que funciona. E como resolveram que teriam que ir do ponto A até o ponto B em 13 episódios, acabou indo um monte de coisa pro ralo. Eles não adaptaram um monte de coisa mesmo, ficou faltando muito detalhe, tem muita coisa que não foi explicada. Só que isso atrapalha a experiência de quem não leu? Não. Por quê? Eles fizeram direitinho. Eu mesmo só vi o anime por muito tempo, eu nem toquei no manhwa até pouquíssimos meses atrás. Eu comecei a ler o manhwa e tô lendo devagarinho, no meu próprio ritmo, porque é assim que eu gosto de fazer, justamente pra trazer esse vídeo de explicação pra vocês, porque eu sabia que tinham cortado um monte de coisa. Então era óbvio que boa parte das pessoas que já conheciam o original antes da primeira temporada lançar, iriam ficar indignadas, porque tem toda essa patifaria de que se não é 100% fiel, eu não gosto. Eu quero ver em anime o que eu vi na revistinha. E gente, vocês precisam entender uma coisa que é muito grave e que tá disseminado, virou praga assim. Nem toda adaptação que muda o original é ruim. Às vezes, se eles não fazem isso, vai ficar pior a emenda que o soneto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Teve um rapazinho, tipo ontem mesmo, antes de eu gravar, que no vídeo de Sword Art Online, que eu postei há mais de anos, se eu não me engano, falou que tava horroroso o filme de Sword Art Online Progresso e porque tem uma personagem original que não deveria existir e talvez ele ficou incomodado porque pularam algumas coisas, apesar de que ele achava que o mangá era original. Aí ele ficou um pouco incomodado porque eu falei pra ele que o original era light novel, né? Mas enfim, o fato é que, do jeito que fizeram, pra pessoas como eu, que na época só conheciam o anime, tava tudo bacana. A gente conseguiu levar na esportiva. Eu, pelo menos, tava tratando... Olha, isso aqui eles vão explicar mais pra frente, tem uns mistérios, essa história é muito
interessante, tem muito potencial, que não sei o quê. Então não me incomodou. Tá começando a gerar uma certa estranheza agora que eu tô lendo o original. Ah, Vitor, mas tem muitas pessoas que leem o original primeiro e depois assistem. Mais ou menos. Você tem um número grande de pessoas, mas esse número grande de pessoas representa uma parcela bem pequenininha do público do anime. A maioria das pessoas que gosta de ler o original pra caramba, de forma mais precoce, entre aspas, não é uma pessoa que engaja tanto com anime. Eles engajam mais com mangá, só que eles são minoria. Então o público que mais importa, o público mais relevante, que o pessoal que faz o anime tenta agradar, é o público que só conhece o anime, entenderam? Só que pra quem só viu o anime, tava rolando uma expectativa muito grande, inclusive da minha parte, até certo ponto, Até eu ver o trailer, pra falar a verdade. de que a segunda temporada seria tão boa quanto a primeira, pelo menos no quesito de estar muito bem feito. Coloração muito boa, tudo muito bom, sabe aquela coisa toda? Então, Ah, Vitor, mas é muito 880, tem gente que ama e tem gente que odeia esse negócio, não sei porquê. de fato, muita gente adora e muita gente detesta o manhwa, especialmente nessa parte 2, que eles estão adaptando agora na segunda temporada, por causa das mudanças de personalidade do protagonista e por conta de alguns outros detalhes, como o rumo que a história vai tomando, por conta da arte do autor do manhwa, enfim. Mesmo com essas coisas 880 já manjadas, a gente tinha pelo menos uma boa ideia de que seria tão bom quanto a primeira temporada no quesito de execução, não é? Não. Por algum motivo, da primeira pra segunda, eles trocaram de estúdio. E aí sabe como é que é, né? Normalmente, quando acontece esse tipo de movimento, eles trocam a equipe inteira. Só que, dessa vez, você teve um downgrade. Ou seja, eles pioraram a qualidade técnica do anime. A coloração tá pior, visualmente já ficou muito esquisito pra muita gente. Muita gente nem encostou nisso ainda por causa disso. Só que eu pensei, bom, se for só o visual, não tem problema nenhum. E aí eu fui ver o episódio 1. E o episódio 1 me enganou bem, porque tava bem dirigido. Aparentemente, a animação não tava tão ruim, porque estava bem dirigido. A direção boa, ela consegue te enganar nesse sentido. Só que aí chegou no episódio 4 e eu fiquei, putz. E normalmente, se no episódio 4, que não deu nem a metade da primeira temporada, tá assim, é raro os casos em que no episódio 10, no episódio 12, a animação ela volta a melhorar. Costuma ser uma ladeirinha, sabe? A piora consistente assim na qualidade técnica, principalmente dos animadores. E por que que isso afeta muito a experiência de quem tá assistindo? Porque boa parte do público, público-alvo, perfil da pessoa que tá afim de assistir Tower of God, gosta de lutinha. E lutinha, dentre todas as coisas que existem, que podem existir no anime, é a coisa que mais precisa estar bem animada e bem dirigida. Porque são os momentos épicos, são os momentos que te empolgam com mais facilidade. É mais fácil você cativar quem tá assistindo com coisa pipocando na tela, gente se batendo com uma coreografia muito braba que não sei o que tem. A história pode ser bem meia boca. Se tiver um negócio bem feito nesse sentido e personagens interessantes, provavelmente a pessoa acaba ignorando todo o resto e focando só naquilo ali que interessa a ela, sabe? Mas enfim, aí você soma isso ao fato 880 do protagonista ter saído do Gadão Guerreiro pro Red Pill, as coisas ficam um pouco complicadas. Porque você tem um personagem que teoricamente piorou pra muita gente, num anime que tá tecnicamente pior, e isso atrapalha a experiência de quem tá assistindo, num arco que é um pouquinho mais focado no drama do que qualquer outra coisa, pelo menos nos primeiros episódios. Então é uma receita de bolo que acaba desagradando muita gente. Isso deixa a história ruim? Não, é uma questão de preferência. As pessoas, elas precisam Uma hora depois. entender que esse tipo de coisa, principalmente relacionada à qualidade de história, qualidade de personagem e tudo mais, é muito subjetiva. Quando a gente fala de produção, não. É papum. As coisas elas têm que ser um pouquinho mais objetivas. Mas quando a gente fala de entretenimento nesse nível mais interpessoal, gente, a gente tá falando de um negócio em que eu experiencio de uma forma e você provavelmente vai experienciar de outra e tá tudo bem. Não é, tipo, vamos aceitar tudo, ser amiguinho, hahaha, Teletubbies. Não, mas você precisa entender como as coisas funcionam se você quiser criticar direito, principalmente se você quiser convencer as pessoas de que você tá certo. Eu acho bobagem você tentar convencer os outros de que a sua opinião sobre o anime tá certa. Mas tem muita gente que dá muito valor pra isso. Se você é uma dessas pessoas, você precisa saber fazer. Tem várias pessoas aqui no canal que expressam uma opinião muito bem formada sobre as coisas. São pessoas muito inteligentes. E pessoas que eu tô adorando interagir, porque por mais que elas discordem de mim em algumas coisas, ou em muitas coisas, a opinião delas costuma ser muito válida. Elas conseguem se posicionar bem. O duro é que, de vez em quando, aparece uma galera, gente, que, meu Deus, eles até tentam, sabe? E eu sei que eles não estão fazendo por mal. Pelo menos é o que eu quero acreditar, né? Mas não dá, não dá. É muito mal do papagaio, sabe? Eles provavelmente ouviram meia verdade de alguém, não entenderam direito por que aquilo faz sentido ou não, e replicam como se fosse a verdade verdadeira, verdade absoluta, sabe? É bizarro.
E no final das contas, se você consegue separar o que é subjetivo do que é objetivo, fica muito mais fácil de você enxergar com clareza o porquê Tower of God continua muito popular. Na pesquisa aqui do canal, foi o que as pessoas mais queriam que eu trouxesse, por motivos muito válidos, porque Tower of God continua divertido pra muita gente. Então, você não precisa ficar preocupado. Continua divertido? Continua assistindo, tá tudo bem. É o que eu vou continuar fazendo. Ah, Vitor, mas você falou mal, não gosto de você. Ah, é porque você só falou bem, eu acho um lixo, que não sei o quê, bababá, bibibi, bababá. Eu não vou mentir pra ninguém pra tentar agradar. Não esperem isso de mim. Eu não passo pano, eu não tento agradar os outros. Eu falo o que eu acho que tenho que falar, claro, sempre tentando ser ponderado, sempre tentando ser moderado, um pouco mais racional do que a maioria das pessoas que falam no YouTube sobre entretenimento acabam sendo muitas vezes. Mas nem por isso eu vou ficar tentando agradar todo mundo, gente. Isso é impossível, entendeu?